Olá, turma. Bom dia. Nessa aula aqui vamos continuar o nosso desenvolvimento web. Eu vou apresentar agora uma forma de vocês personalizarem a tabela de resultado, né? Para não ficar uma coisa meio jogada de qualquer forma, de qualquer jeito, igual fizemos aqui nesses exemplos anteriores. Vamos dar uma personalizada, vamos dar uma estilizada na aparência das nossas tabelas. Bom, então vamos brincar aqui com posicionamento, coloração das tabelas. Eu vou aqui no código primeiro e vamos ver nesse valores aqui, né? Vamos dar uma olhadinha na nossa tabela. Na primeira tabela, vamos pegar a primeira tabela como exemplo. Não, vamos fazer na segunda de uma vez. Vamos fazer nessa segunda tabela de uma vez, né? Essa segunda tabelinha aqui, que ela tem também os cabeçalhos, né? Então vamos fazer a customização aqui. Bom, o que a gente vai fazer? Eu poderia colocar o CSS direto aqui, só que fica muito ruim fazer isso. Não é uma boa prática. Eu vou criar uma classe tabela resultado. Então, vou lá no CSS, eu vou criar uma classe CSS chamada tabela resultado. E aí eu vou aqui no W3 Schools, né, pegar um exemplo de uma tabela. Bom, então primeira coisa, eu vou usar esse border collapse aqui, né? Vamos colocar ele aqui, vamos salvar e vamos rodar. Só isso, para a gente ver se vai aparecer alguma coisa. Ó, ele deu uma ajustada aqui. Ele deu uma ajustada aqui. Não sei se deu para perceber, mas olha bem, alguma coisa aconteceu. Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui, salvar. Ó, vejam que alguma coisa aconteceu. Vou deixar esse aqui. Certo? Vou pegar agora esse border e o padding e vou trazer para cá também. Vou salvar e vou dar F5. Ó, veja que ele deu uma linha aqui em volta da tabela, né? Da tabela como um todo, mas não de cada linha. Por quê? Eu deveria colocar esse border, na verdade, no TD e no TH. Então, se eu tenho que colocar isso aqui no TD e no TH, que são as bordas, tanto do TD quanto do TH, então o que eu posso fazer? Eu poderia fazer o seguinte. A gente poderia colocar uma classe, por exemplo, chamada ponto TD resultado e jogar isso daqui. Só que eu teria que passar esse TD resultado para todos os TDs. Todos os TDs teriam que ter isso daqui. A gente pode tentar fazer o seguinte. Fazer isso daqui, ó. Então, veja que ficou aqui no nosso TD, apenas no TD, mas não no TH, que é o inicial, né? Ficou meio que a borda.
Então eu poderia, se eu colocar aqui 000 só para visualizar, né, melhor, botar aqui 2 pixels, né, dar um F5, vai ficar um pouquinho melhor de visualizar. Então a gente tem aqui uma borda nos nossos TDs. A gente poderia fazer essa mesma configuração aqui e falar que isso também vai funcionar para o TH, só que não para todos os THs, para todos os THs depois de tabela resultado. Então eu tenho aqui as minhas bordas, tanto nos TDs quanto nos THs. Ó, porque eu estou colocando o TD depois do tabela resultado e a tabela resultado depois. Ah, mas e esse colapse aqui, lembra? Então, vou tirar ele agora, a gente vai dar para perceber o que é esse colapse. Vou dar F5. Aqui a tabela é meio separada. As células no HTML elas são separadas. Se você quiser deixar assim, pode também. Só que é normal nós usarmos o collapse, né, esse atributo aqui para juntar, né, essas células. Deixa eu salvar aqui, né, tem que salvar aqui e Shift F5. Lembrando, é Shift F5 às vezes, porque só o F5 às vezes ele não vai lá no JS e não vai funcionar. Ou então mudar aquele version lá daquela variável do PHP, do config. A gente poderia mudar a versão aqui para 4, aí o F5 iria funcionar. Só que vou dar Shift F5. Estou programando aqui, estou desenvolvendo. Bom, beleza, né? Mas vamos customizar um pouco melhor essa tabela. Aqui já está uma carinha de tabela, só que eu posso melhorar, né, a exibição disso aqui. Bom, sei lá, eu posso querer centralizar o texto, por exemplo. Bom, então eu posso usar esse atributo aqui no TD. Então vamos lá. O CSS. Usar no TD. Text Align. Center. Então, Shift F5. Pronto, centralizou o conteúdo. Já está aqui alinhado verticalmente, né? Então nem preciso fazer vertical align. Se eu quisesse fazer também, ó. Vertical align. Vamos só pegar aqui a referência dele. Middle, né? Então eu vou utilizar o vertical aligning para garantir, né? Estou usando middle. Só para garantir, né? Agora sim, certeza que está bem alinhado. Bom, então eu tenho aqui a nossa tabelinha sendo construída. Muito bem, eu poderia fazer também uma customização aqui interessante, que é o seguinte, ó. Eu vou chamar aqui nossa tabela, né? Resultado. Vou botar uma cor bem de destaque para a gente entender o que significa isso aqui, ó. Vamos botar F00, que aí vai dar o que? Vermelho, né? Então, olha só, eu vou dar um Shift F5 aqui, ó. Então, onde tiver a linha par, começando do zero, né? Sendo que essa aqui é a linha 0, eu vou ter a cor vermelha, né? Supondo que essa aqui é a linha 0. Eu vou ter a cor vermelha. Bom, então, muito bem. Eu poderia deixar aqui aquela cor mesmo, né?
não fica tão gritante, né, a cor, né? Então a gente pode deixar assim. Agora eu posso colocar esse TR Hover. Agora veja, agora também aqui no TR, mas quando Hover é quando for selecionado, ele vai habilitar uma coloração. Vamos botar aqui a coloração de azul. Só para a gente exemplificar primeiro. Então, quando eu passar, ó, ele vai ficar em azul. Só que, qual que é o probleminha? Isso aqui ficou para todos os TRs, né? Ó, todos os TRs. Vai ficar em azul. É o background color hover. Só que, além disso, eu poderia colocar para o TH. Vamos lá. Essa mesma configuração aqui do TH. Só que, claro, que para o nosso TH dentro de tabela resultado, do tabela resultado, só tirando isso aqui, né? Pronto. Então, aí não vai ficar marcado lá, né? Porque vai sobrescrever. É porque esse que veio depois deste background aqui, então ele vai sobrescrever. Muito bem. Só que eu não vou deixar esse azul fortão, eu vou colocar o mesmo que eles colocaram lá. Essa cor aqui. Vou salvar. Na verdade não é esse, né? É a do Hover. DDD. Não, opa. É essa daqui, que é o Hover, é o DDD. Pronto. Aí não fica tão gritante a coloração. Bom, então nossa tabelinha ficou bacana, né? Ficou bacana a nossa tabela. Mas a de cima não ficou. Bom, então o que a gente vai fazer? Toda vez que formos imprimir, toda vez que exista uma impressão de uma tabela, toda vez que o desenvolvedor for construir uma tabela, ele deve colocar uma classe CSS para essa tabela. Então, na hora que eu vou imprimir essa tabela aqui, eu vou colocar uma classe também para ela, sendo a mesma classe. Mas não ficou vermelhinho em cima, porque ela não tem um TH. Eu teria que colocar o TH dela. Vamos fazer aqui o TH. Vamos copiar aqui o do de cima, né? Um trecho. Fecha o TR. Vamos ver se eu estou fechando o TR aqui. Uma coisa que eu estou fechando, beleza. Que às vezes o interpretador ele fecha pra gente, né? Automático, mas é bom sempre deixar bonitinho no código. Beleza, então imóvel A, imóvel B. O que era impressão em tela? Não, era só o imóvel e o valor do metro quadrado. Opa, faltou
ponto e vírgula, no final, salvar. Tá aqui, nossa tabelinha de resultado, imóvel, valor metro quadrado. Imóvel 5 e imóvel 6, beleza. Então funcionou, temos aqui um estilo para a tabela. Então no trabalho de vocês, façam uma tabelinha minimamente decente, né? Boa de visualizar, sem exageros. Mas aí isso eu não vou descontar ponto, mas é interessante, né? Deixar bem arrumadinha para visualização, para facilitar quem está visualizando seus dados. Então aí vai de gosto, quem quiser alinhar à esquerda, direita, os dados, coloração, tal, aí fica a critério de vocês. Mas tentem não fazer muita coloração na tabela, ok? Muito bem, turma. Então, lembrando que basicamente deve-se definir as classes, né? Claro que isso pode ser feito de várias formas. Nesse próprio site aqui está sendo feito de outra forma. Ao invés de colocar uma classe, ele está chamando aqui o ID do elemento DOM. Porque a tabela tem um ID. A tabela Customers tem um ID. Só que eu não posso colocar o mesmo ID para várias tabelas. Ok? E às vezes você vai querer ter várias tabelas na mesma página, então é mais interessante fazer uma classe do que fazer um ID para isso. Senão você vai ter que repetir esse código aqui para vários IDs diferentes. Você vai ter que repetir isso aqui tudo. Aí não é interessante, não é legal. Vai ficar o código muito grande, depois para dar manutenção vai ser complicado. Muito bem. Vocês podem criar um outro CSS à parte só para a tabela e importar ele aqui. Aí fica a critério de cada grupo, ok? Bom, ou pode colocar todo o CSS dentro do layout.css e beleza. Tudo bem, turma? Então, beleza. Então, tranquilos. Podem usar as duas formas. Bom, então essa aula sobre a personalização da tabela, ela vai ser finalizada e a próxima aula nós vamos ver um pouquinho sobre outros elementos a HTML que vocês vão precisar. Além disso, nós vamos também tratar a questão de não deixar o PHP aqui, né, exposto aqui de forma direta. Tem uma outra forma melhor de deixar esse PHP em outro lugar e importar ele para cá de uma forma mais elegante, mais robusta, mais legível. Deixar separado a sua regra de negócio do layout do sistema. Então a gente vai tratar isso também, ok? Na próxima aula.